Venha a mim, os pequeninos. Para subir ao reino dos céus tem que ter um coração puro como de uma criança. Então eu fico muito feliz. Abra vossas Bíblias em João 3:3. Mas eu vou começar do primeiro verso. Vou me apresentar. Meu nome é Riane, tenho 14 anos e sou da Igreja Evangélica Renascer em Jerusalém. E estou aqui nessa noite com meus pastores, meus obreiros e minha levita. Então aqui nessa noite vocês já conheceram um pouco da minha igreja. Eu vou apresentar, eu quero que vocês me conheçam um pouco de mim agora. Meu nome é Riane, eu prego desde muito pequena, mas eu faço isso com amor e vontade. Sabe por quê? Quem me capacita é Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Aqui nessa palavra a gente vai ter um pequeno texto breve sobre o que a gente entendeu. Podemos ler? Podemos. Todos nós em concordância. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabendo que o Senhor mestre vinde da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondendo: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Jesus respondendo: em verdade vos digo, quem não nascer da água é do Espírito e não pode entrar no reino de Deus. O nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Não fiquem admirando por dizem, e vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, você ouve o barulho, ele faz, mas não sabe onde ele vem e nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode isso? E Jesus respondeu: você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? A igreja pode se assentar nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Pastor César, você chegou nessa noite. Amém. A paz do Senhor, pastor. Aqui nós podemos ver que um grande mestre de Israel, ele se achega até Jesus e pergunta. Ele faz uma simples pergunta e Jesus fala: não pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Aleluia. E ele fala: como um homem velho pode se voltar para dentro do ventre materno de sua mãe? E no último verso que eu li, acho que Jesus faz uma pergunta mesmo. Ele fala: você, um dos maiores mestres de Israel, não sabe dessas coisas? É muito fácil. Sabe por quê? Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é plantado do Espírito é Espírito. Aquele que nasceu para ser choro nunca vai ser trigo. Há uma grande diferença entre quem tem o renovo do Espírito e quem finge ser do Espírito. Há uma grande diferença. Uma vez eu saí para ir numa igreja e uma vez eu preguei sobre ser pastor e a capacitação de um pastor. Há uma grande diferença entre você estar preparado para ter um rebanho e você estar preparado para ser o pastor de um rebanho. Uma vez a gente pode ver aqui nessa palavra que Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo para conhecer o reino dos céus. O nascer de novo, ele tem um grande renovo. Eu, quando me batizei nas águas, o pastor que me batizou, ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou assim: tudo que era antigo se fez morto. O seu passado, Deus se lança agora no mar do esquecimento. Isso é muito bom a gente escutar. Eu nasci na palavra, eu nasci na igreja, então eu gostei de escutar isso. Mas quem não nasceu na igreja, quando se batiza, pensa: o meu passado foi apagado, agora eu não preciso lembrar do que eu já fiz. Agora o meu novo futuro é um novo. Sabe por quê? Aqui nessa noite a gente escutou muito sobre transformação, sobre algo novo, sobre o que Jesus tem capacidade de fazer em nossas vidas. Mas primeiro vamos lembrar: Deus era santo, ele não tinha pecado, ele desceu como cordeiro mudo na terra. E quando aqueles foram buscar Jesus para levar a cruz, ele falou: ei, para os discípulos, fiquem calmos, já sei o que eu tenho que fazer. Nessa noite vamos relembrar que Jesus é aquele que te curou, te salvou e te libertou. E quando ele fala: Nicodemos, não entrar no reino do céu quem não nascer de novo, ele não está pedindo só renovação de água, ele está pedindo renovação de espírito. Ele não está pedindo só renovação de água, ele está pedindo transformação de caráter. Porque mergulhar numa água e voltar
Jesus era um homem que desceu e curava, e salvava, e libertava, e falava algo bom sobre o Pai. Tinha uma ligação muito maior do que vinha antes dele, os sacerdotes e os profetas. Então era o profeta. Naquela época onde que Jesus passava, Jesus não tinha paz, vamos dizer assim, sabe por quê? Aonde Jesus passava era uma multidão que o apertava, era uma multidão que o compromia, era uma multidão que ia ali agarrado com Jesus. Então nessa noite tem muitas vezes a gente vê aqui que tem muita gente. Eu falo, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar em multidão, eu não sou uma pessoa que não gosta de ficar em muito lugar que tem muita gente. Então ali a gente vê que quando Jesus ele encontra com Pedro, ele fala: a partir de hoje não se chamarás mais Simão, e sim Pedro. Sabe por quê? Porque ele fez uma renúncia na vida de Pedro. Ele mudou a vida de Pedro. Ali Pedro, quando ele se chamava Simão, quando as pessoas falavam Simão, lembrava todo o passado de Pedro. Quando Pedro era um homem enganador, quando Pedro não era um homem que prestava aos olhos de Deus. Mas quando Jesus chega na tua vida e faz uma transformação, é necessário ele mudar não só o que está fora, mas sim o que está dentro. Para quando as pessoas falam jogar na sua cara o seu antigo caráter, você fala: eu não preciso provar nada para o homem, porque quem me justifica é Deus. Aqui na Bíblia nós fala, nesse pequeno versículo, ele fala: o vento sopra, para onde vai você não sabe, o que faz você não sabe. Assim é quem nasce do Espírito. Sabe por quê? Nós cristãos nós temos que aprender uma séria coisa: se calar. Se você tem a sua bênção, primeiro se cala. Sabe por quê? Não é necessário você fazer barulho, é necessário você entrar no teu íntimo, no secreto, que na Bíblia fala: quando entrar dentro do quarto e me buscar-me-ei e me clamar-ei, e eu honrarei você em público. Aqui ele fala: ei, aquele que é nascido do Espírito, o vento, você não sabe para onde que ele vai, você não sabe aonde que ele começa e o fim que ele acaba. Você só sabe que ele está ali, é necessário ele estar ali. Então muitas das vezes aqui, imagine se Jesus, quando ele fosse sair, toda vez que ele fosse curar, ele chegasse a seus discípulos e falasse para todo mundo o que ele ia fazer. Imagine que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela saiu determinada a buscar sua bênção, ela fosse falar para todo mundo que ela ia ser curada naquele dia. Será que ia acontecer? É necessário às vezes você se calar para você receber uma certa bênção. É necessário às vezes você guardar o teu silêncio para você conquistar algo que é Deus. Sabe por quê? Se cala enquanto é necessário. Sabe por quê? Eu te honro em público. Eu não preciso que você grite para falar o que eu estou fazendo. Moisés, ele não precisou gritar para falar que ele era o escolhido para libertar aquele povo. Jesus, ele não precisou gritar para falar que ele era o Messias. As pessoas vão te reconhecer bem quem você é pelo que você faz. Não é necessário você gritar, é necessário você demonstrar. É totalmente diferente uma demonstração com o ato de aparecer. É muito importante, sabe por quê? Quando Judas foi trair Jesus para aquelas 30 moedas, aí ele foi na calada. Mas Jesus ele já conhecia, porque ele era filho de Deus, e fala: nessa noite alguém irá de me trair. Então ali quando Judas pegou, e ali está todo mundo sentado naquela roda, e Jesus fala: alguém irá de me trair, e ele pergunta: sou eu, mestre? Tá que nem a serpente dentro do jardim do Éden, quando ela chega até Eva e fala: come do fruto. Sabe por que Deus você não quer que você coma desse fruto? Porque você vai conhecer, você vai ser que nem Deus, você não vai morrer, você vai ser que nem Deus. E ali quando Judas chega para trair Jesus, ali ele tem a total convicção que ele ia fazer o certo, como Eva achou que ia comer do fruto certo, e ele levou para o seu marido. E ali quando Deus fala: Adão, por que comeu o fruto? Não é a mulher que tu me destes? Toda vez que nós pecamos, nós queremos justificar o nosso pecado pelo alguém, mas Deus muitas das vezes fala: e assuma o homem que você é, e bota na cara o teu pecado, porque tua humanidade já foi manchada. Ali na Bíblia nos relata que Adão, ele tinha tudo que ele poderia ter. Ele botava o nome em todos os animais, ele tinha todos os seus frutos ao seu dispor, mas não, ele teve que pecar, ele teve o que fazer. Um jardim tão grande, ele não tinha nada para fazer, não. Eva, num jardim tão grande, ela não tinha nada. Mas eu vou falar um negócio para você: se talvez aquele pecado não existisse, a gente não estaria aqui hoje. Mas na Bíblia nos relata: ei, eu não amo o pecado, eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador. Sabe por quê? Eu enviei o meu filho para todo nele crer, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então que nessa noite você está duvidando do amor que enviou o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque quando Jesus é colocado naquela cruz para andar naquele vale, ali quando as pessoas o julgam e os cospem, sabe o que ele fala, pastor? Ei, Pai, os perdoa porque eles não sabem o
você está sendo preso. Eu vou falar um negócio para vocês. Tudo isso está escrito na nossa Bíblia. Tudo isso já foi avisado. Só que eu falo um negócio para vocês, irmãos. Uma vez eu escutei a história de uma missionária que ela vivia numa igreja subterrânea embaixo dos campos da Coreia do Norte. E lá na Coreia do Norte é totalmente proibido você levar alguma palavra de Deus. E ali, como ela vivia embaixo dali, falaram da Coreia do Sul, tinha um vento, uma neva. Era uma vez acontecia 2 vezes ou 3 no ano. E aí eles enviam um vento e vem suplementos médicos, comida, e eles pegam, cai dentro da base, e ali eles saem muito rápido e pegam aquelas comidas e pegam aquelas coisas. E ali é proibido e ela leva a palavra do Senhor dentro daquele local, escondido, mas leva. E ela falou, eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a minha salvação, Deus sabe do que eu estou fazendo em coração em verdade. Quando aqui esse Brasil virar uma nova Coreia do Norte, a gente vai realmente ver quem é temente a Deus. Sabe por quê? A gente já está virando um país que está sendo proibido a legalização da palavra do Senhor. Estamos sendo proibidos de levar algo que não era proibido antes. Mas vamos ver se daqui a algum tempo, esse país que nós vivemos hoje, que ainda pode ter igrejas abertas, quando entrar um cara ali naquela porta e falar quem ama a Deus, quem vai se entregar por verdade? Sabe por quê? Porque Deus não pensou nisso. Ele botou o filho dele para morrer na cruz por você. Sabe que você vai pensar nisso quando for para se entregar por ele? Ali quando aqueles discípulos percorreram depois de um tempo, quando Jesus subiu à glória, e aí eles morreram por nome de Deus. Será que você teria aquela coragem? Não é você, eu vou ser medroso. Uma vez eu preguei sobre isso. Não é vergonha você falar que você morreria por alguém. Porque eu falo, eu tenho a minha vida, eu tenho amor à minha vida. Talvez eu não morreria por alguém. Mas se entrar alguém naquela porta e falar, você morreria pelo teu Deus. O meu Deus, Ele se entregou por mim, porque eu não trocaria o meu amor por Ele. Isso é consideração ao próximo. O Pai que criou o mundo para você poder viver. Como você não fala que o ama Ele todos os dias? Uma vez lá na igreja, na minha igreja, eu falei, ei, como você não tem amor por alguém que contou todos os fios do seu cabelo, tirou todo o tempo dele para ter, sei lá, osso por osso, o seu crescimento, cada fala, cada ato, cada aquilo, e você ainda não tem coragem de acordar todos os dias e falar que você ama esse Deus? Aqui nessa Bíblia, a gente tem verdadeiros puros e atos de amor de Deus. Ali a gente tem gente que se entregou. Abraão, ele não tinha um filho, e Deus entregou para ele o filho da promessa. E quando fala para Abraão que é necessário sacrificar esse filho, a sua promessa, aí ele não pensou 2 vezes e pegou a sua promessa e ia sacrificar a sua promessa. Sabe por quê? Quem me deu é fiel para me dar novamente. Quando Ana viu que ela era perturbada todos os dias por uma mulher, ali ela se chegou dentro da casa do Senhor. Ela não falou para quem ela não tinha que falar. Ela não divulgou em rede social. Ela não demonstrou o que ela tinha que fazer na rua. Não, ela demonstrou a Deus. Ela se achegou, ela chorou a Deus e falou, Pai, eu não aguento mais. Se lembraste de mim como a tua serva, me deixe um filho homem na sua cabeça, não passará navalha. E assim ela fez. Quando ela recebeu a bênção dela, ela poderia ter guardado a tua bênção. A criança poderia ter crescido com ela. Quando fizesse 18 anos, ela ia lá e entregava ao sacerdote. Não. E assim ela fez como ela tinha prometido. Sabe por quê? Quando você faz um voto a Deus, é necessário você cumprir. Porque Deus, quando Ele faz uma aliança contigo, Ele cumpre. Uma vez eu estava estudando sobre a aliança que Deus fez com a terra, sobre o arco-íris. Toda vez que essa aliança se renova, é Deus renovando a aliança que Ele tem com o povo da terra. Mas será que a gente está renovando essa aliança? Será que a gente está sendo filho bondoso aos olhos de Deus, ou a gente está sendo que nem um filho pródigo, pegando a nossa parte da herança e saindo porque nós somos ingratos o suficiente para não olhar para trás? Mas quando nós estivemos comendo a bolota dos porcos, não adianta lembrar de um pai, mas aquele pai que sempre vai estar com o braço estendido para tu. Uma vez eu escutei: o primeiro pecado Deus te tem como inocente, o segundo Ele te tem como inocente, e o terceiro já está no livro. Minha mãe sempre me fala isso: no céu não tem porta nem parede, não tem janela. Você se esconde de todo mundo, você mente para todo mundo, mas para Deus você não mente. Verdade, meu Jesus. Aqui a gente não vê uma pessoa que deixou brincar com Deus. Quando aquelas pessoas se libertam do Egito e chegam até o meio do deserto querendo carne, e ali Deus envia aquelas codornas e Ele bota em sua boca, e Deus fala para Moisés olhar
porque antes que eles fechassem a sua boca, eles seriam consumidos. Aqui a gente tem uma das maiores provas que Deus não se brinca. Hoje em dia Deus é amor, nós vivemos num tempo da graça, mas só porque nós vivemos num tempo da graça, tem muito cristão aí que acha que está podendo brincar com a cara de Deus. Isso daqui é lugar santo. Tira a sandália dos vossos pés, porque o local que pisa é um lugar santo. Quando entrar dentro desse lugar, não entre como você estivesse lá fora. Entre purificado, entre com o coração renovado para adorar. Sabe por quê? Quando esse pastor ele teve em mente, Deus botou no coração dele de fazer essa mini vigília, eu creio que ele buscou e se santificou para estar aqui hoje. Então, quando me falaram que eu ia vir trazer essa palavra aqui, eu busquei me santificar e me preparar para trazer essa palavra. Quando a gente entra dentro da casa do Senhor, é necessário nos desligar do mundo e viver para Deus, porque na Bíblia fala: ei, você não vive mais você hoje, Cristo vive em ti. Crucificado não está, mas crucificado está com Cristo. Sabe por quê? É muito necessário a gente saber que a gente não vive mais a gente, mas Cristo vive pela gente. Então tudo que você faz nessa noite, nesses dias, nesses anos, há uma grande diferença. Você é imagem e semelhança de Cristo. Então onde você estiver, você vai ser julgado por o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque quando você é colocado como imagem e semelhança de Cristo, se você andar alguma coisa errada, logo vão te julgar. Lá o crente, lá vai o cristão, lá vai o puritano, lá vai aquele. Mas sabe o que Deus fala nessa noite pra ti? Ei, não é necessário escutar o pensamento desse mundo, porque eu tenho um pensamento de bem contra vós, e não o mundo tem pensamento pra você. Sabe por quê? É muito bom a gente escutar do amor de Deus, mas será que a gente busca por onde ser amado? Quando Deus enviou esse filho aqui para salvar essa terra, a terra estava como? Quando Deus acaba com esse mundo em água, o mundo estava como? Ei, já parou para pensar que Deus sempre tendo misericórdia, sempre Deus renovando as suas misericórdias todo dia, e a gente mesmo assim, a gente insiste em ficar num erro. É um erro tão grande, um erro tão bobo, um erro tão falho. Mas quem procura mudança, acha mudança. Sabe por quê? Porque quando Jacó, ele sai de sua tenda e vai escondido, e vai fugido para a casa de seu tio Labão, e aí acontece tudo, e ele acha que ele foi amaldiçoado pelo seu pai e não abençoado. E aí ele chega e ele tem que ir, ele vai e luta com o anjo em Peniel, e ali ele fala: o anjo fala: o que você quer? Ele fala: não te solto até você me abençoar. E eu não te solto até você me abençoar. E o anjo fala: qual é o teu nome? Ele fala: meu nome é Jacó, mas a partir de hoje Deus chamará de Jacó e sim Israel. Sabe por quê? Toda vez que é necessário uma mudança muito forte na Bíblia, Deus muda o nome, porque se você tiver o teu nome antigo, as pessoas vão achar que você é o mesmo. Se Jacó chegasse na casa do seu pai falando que o nome dele ainda era Jacó, o pai dele achava que ele ainda era um trapaceiro, que ele ainda era um mentiroso, que ele ainda não prestava. Mas quando ele chegou com um novo nome, uma nova veste, um novo rosto, ali os seus familiares, as suas pessoas viram que ele estava mudado, que ele estava com um brilho diferente. Quando Moisés desce naquele monte e ele está com um brilho tão rosto em seu rosto, que ele está com um brilho tão grande em seu rosto, ali na Bíblia nos fala que as pessoas não conseguiam olhar pela glória que ele tinha no seu rosto. Quando você busca, quando você se bota a adorar face a face com Deus, ele derrama um pouco da tua bênção, ele derrama da tua glória. Mas para você ter a glória de Deus é necessário busca, é necessário adoração. Glória a Deus. Uma vez eu fui num monte, mata fechada, gente. É uma delícia. Eu não gosto de monte verdadeiramente, mas eu adoro esse monte. Esse monte, ele tem meu coração. E uma vez eu fui num monte com uma avó minha de monte, ela é minha avó de monte. E eu fui nesse monte com a minha avó, era um monte de mata fechada, ele tem uma grande pedra. E ali a minha avó, ela tinha que subir para fazer uns pedidos e tal. E ali ela falou: você sobe comigo nessa grande pedra? Eu falei: subo. Mas era 2 horas de caminhada só para você chegar até lá em cima. Para você ter noção como essa pedra era tão alta. Você não sabia subir de tênis, porque você caía lá de cima. E cair lá de cima você já ia encontrar com Jesus de tão perto que você estava. E ali quando eu cheguei lá de cima, eu olhei lá para baixo. Eu me senti tão perto do céu, porque era um lugar muito alto, muito alto. E ali quando eu desci toda boba, porque entrou um espinho no meu pé. Eu falei: mas eu tô que nem Paulo, aqui um espinho na minha carne, um espinho muito grande. Aí eu peguei e desci, mas é um lugar tão gostoso de você se ir, que você sente a presença de Deus muito forte. E ali quando eu desci, a gente orou por uns missionários, e eles me entregaram uma coisa muito forte. E ali toda vez que eu vou nesses lugares, eu renovo a minha aliança com Deus. Sabe por quê? É necessária essa renovação para você aprender o amor de Deus. É necessária uma renovação de espírito. Ah, por que uma renovação de espírito? Você está dizendo que
Espírito? Não. É necessário você renovar os seus conhecimentos para você aprender novos conhecimentos. Ali, quando aquelas pessoas iam passando o tempo, ia passando décadas, elas tinham que renovação de espírito, renovação de conhecimento. Ali, quando Jesus ele desce, ele volta depois de 3 dias e mostra suas mãos com um símbolo, um furo nas mãos aos seus discípulos. Os seus discípulos viram e falam: mestre, é você? Nossa, ali eu choraria. Se eu fosse Pedro, eu nem olhava para Jesus se eu fosse Pedro. E ali, quando ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. E Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. Então, passando as minhas ovelhas. Em nenhum momento Jesus jogou na cara dele todo o pecado que Jesus sabia que ele tinha feito, não. Ele só falou, ele não falou, tá perdoado, mas ali como apacenta as minhas ovelhas era um perdão. Então nessa noite, quando entrar alguém pelaquela porta, não olhe o pecado dele, acolha ele como uma ovelha amada por Deus. Quando entrar qualquer pessoa dentro dessa igreja, isso é muito importante, gente, porque eu cresci num lar que minha mãe não me ensinava a amar certas coisas, minha mãe me ensinava a amar pessoas. E eu amo pessoas. Toda pessoa que anda dentro da minha igreja sabe que eu sou uma pessoa muito simpática, porque eu não vou saber falar outra palavra. Eu sou uma pessoa muito simpática e eu sempre vou receber as pessoas muito bem. Quem me sabe pregando sabe que a minha descrição para pregação não é muito boa, então eu peço perdão, a gente utiliza a palavra que a gente sabe usar na hora e no conhecimento do Espírito. Então ali quando essas pessoas dentro da minha igreja, eu faço a primeira coisa, eu dou um abraço, eu amo, sabe por quê? Um abraço é libertador. E ali quando a gente vê que o irmão de Marta morre, Lázaro morre, Jesus chora. Porque Jesus é um homem, e ali quando ele chora, um dos discípulos lhe abraça. E ali quando ele tem aquele abraço libertador, ele vai até de encontro aonde ele tinha aqui. E quando ele chega lá, ele já é acusado, tadinho de Jesus. Todo lugar que ele chegava, ele era acusado, né? Se tivesse chegado mais cedo, meu irmão não estava morto. Se você tivesse chegado um pouco antes, o meu irmão não estava morto. E aí Jesus fala: ei, mulher, acalma-te. Sabe por quê? Jesus ele não chega na hora errada, no tempo errado. Ele chega no tempo dele, no tempo que ele quer fazer. Você não é Deus para discernir nada. Você é filho para saber a ordem que você tem que obedecer. Na Bíblia fala: obedecei pai e mãe para os seus dias se porem na terra. Não é só obedecer tua mãe daqui da terra. É necessário obedecer o teu pai que está no céu. Porque eu já vi muito crente birrento por receber um não de Deus, ó, sair pela porta. Uma vez eu escutei: vamos entrar, é difícil, mas sair a porta é larga. E uma vez eu também escutei: a porta é a recepção de uma casa. Quem está dentro daqui também não pode fazer muito por crente birrento. O que é um crente birrento? É aquele crente que acha muito fácil primeiro reclamar para depois agradecer. Você nem tem, mas você já reclama, aí como você vai ter? É muito fácil. Imagine se reclamasse, só reclamasse naquela época, como eles iam ter algo. Imagine se a mulher do fluxo de sangue ela só reclamasse da vida dela e da enfermidade dela. O paralítico ele reclamou, mas sabe o que Jesus fez para ele? Ei, você quer ficar santo? Não tem nem papo, nem dois. Você quer ficar santo? Ele ficou santo. E aí quando aquela mulher encurvada ali, ele fala: o que queres que eu te faça? E aquela mulher ela foi curada. Então nessa noite vamos deixar de ser um pouquinho mimizento aos olhos de Deus. Que eu falo para os irmãos da minha igreja, quem me conhece sabe, nós não estamos num tempo Nutella, nós não estamos no melzinho, na chupeta, no moranguinho, no docinho, não. Nós estamos no tempo do fel, nós estamos no tempo de aprender que o evangelho é amargo como limão. Nós estamos no tempo de pregar a verdade, sabe por quê? Quando Jesus voltar não é o melzinho que vai te salvar. Quando Jesus voltar é a tua luta que vai te salvar, sabe por quê? O reino de Deus é tomado à força, o reino de Deus é tomado pela tua circunstância e pela tua vontade de viver o reino do Senhor. Qual é a tua vontade nessa noite? Ficar sentado? Assentando o banco da cadeira? Você está pensando o banco da cadeira, porque nem o glória você está dando nessa noite. Você quer que o céu desça, mas você nem a boca você consegue abrir. Sabe por quê? É muito difícil você glorificar nessa hora, gente. São 11h16 da noite. Na minha igreja, essa hora aqui, a vigília ainda deve estar na palavra introdutória. Lá começa 10 horas da noite e vai até 5 da manhã. E eu fico na direção da vigília da minha igreja, pastor. Eu vou no pique a noite inteira e eu não durmo a noite antes, porque eu tenho que arrumar tudo pro dia seguinte. Então eu vou à base de café. Quem me conhece sabe que eu não gosto de café, mas eu sou obrigada a tomar café. Sabe por quê? Porque uma vez eu escutei: se eu não fazer com excelência, alguém vai chegar e vai fazer. E quando esse alguém chegar e fazer, vai tomar o meu lugar. E quando alguém tomar o meu lugar, eu não vou ter direito de gritar e de reclamar. Sabe por quê? Porque você não soube fazer. Para você poder reclamar que alguém está fazendo, é necessário você aprender a fazer
você não estiver no Espírito, Deus olha lá de cima e te abomina. Quando você chegar lá naquele grande dia e falar: Senhor, mas eu curei, eu libertei, eu fiz tudo em teu nome. Não, no meu nome não, você não fez. Sabe por quê? Porque se você tivesse feito no meu nome, as tuas boas obras estariam nesse caderno e você estaria lá dentro do paraíso. Meu Deus! Como você quer julgar a veste do teu irmão se a tua veste está mais manchada do que a dele? Como você quer chegar na cara do teu irmão e falar que você faz ou deixa de fazer se a tua frase está no teu olho e não no teu irmão? Uma vez eu escutei que eu era muito e a minha irmã era muito quieta. Quem conhece eu e minha irmã sabe que há uma grande diferença, além de idade, há uma grande diferença de jeito. Eu sou uma pessoa muito animada 24 horas. Quando eu tô quieta, as pessoas acham que eu tô triste de tão animada que eu sou como eu sou. Eu chego na escola às 7 horas da manhã dando bom dia até pro pássaro, se me deixarem. Então eu chego naquela escola muito animada e quando as pessoas acham que eu tô quieta é porque eu tô triste. Mas eu não tô triste, eu só tô quieta. E aí a minha irmã, ela é quieta, 24 horas ela é quieta. Então ninguém se surpreende pela quietice dela e me surpreende pela minha. Então é o que eu venho falar para os irmãos. Às vezes tem pessoas que agem na fala e tem pessoas que agem no quieto. Como assim? Não é porque você é quieto que você não sabe adorar. Não é porque você grita que você não sabe adorar. Adore do teu jeito, porque quem vai te levar para o céu não é aquele que te julga, é aquele que te ajuda a subir, que é Deus. Quando você está dentro dessa igreja, você pode gritar, sapatear, girar e falar o que você quiser. Sabe por que o teu alvo é Cristo? O teu alvo não é o irmão que está do teu lado. Uma vez eu escutei, Jesus e menino que está apaixonado em menina crente. E eu fiquei muito encucada com aquilo. Eu falei: como assim menino que está apaixonado em menina crente? Porque ele entra na igreja, ele vai orar, ele vai louvar, ele vai aceitar Jesus, ele vai pregar. Mas quando ele descobrir que a menina não quer nada com ele, ele vai sair dentro daquela igreja. Não entre dentro dessa igreja procurando um alvo para você ver que não seja Cristo. Sabe por quê? Você vai se entristecer muito fácil. E quando você sair, o mundo vai te maltratar e vai te mostrar o que você perdeu de bom aqui dentro dessa igreja. Mas também não entre aqui achando que vai ser mel, que você vai ganhar carro, casa, um salário de R$1 milhão em um dia aqui dentro, não, tá? Você entra aqui dentro com a missão de você adorar, evangelizar, não aquecer banco, irmão. Porque tem gente que vem para aquecer banco. Eu acho isso incrível. Tem gente que não tem nada para fazer em casa nem para igreja. E senta ali e fica te olhando. Eu falo, uma vez eu fui pregar numa igreja, Deus era mais. Eu fui pregar numa igreja que tinha uns irmãos sentados na primeira fileira. E tem gente que não adora, mas não julga com o olhar. Ou me dá uma tristeza no coração. E eu lembro que eu sentei, eu estava pregando e o irmão estava no primeiro banco, ele estava me julgando mais do que Deus. E aí eu fiquei com aquele negócio da pregação, quando eu acabei de pregar, eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, pelo amor de Deus, a minha pregação foi boa. Porque o irmão estava me julgando tanto. Então o que eu tenho para falar também sobre isso, hein? O peso que você julgar, você será julgado. Tudo a gente tem um pouquinho para aprender na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu tenho cabelo vermelho, meus lindos cabelos vermelhos, que também são um pouquinho zoados pelos meus cabelos vermelhos. Meu pai, gente, ele é pastor, ele é um ótimo pastor. E ele é um ótimo pai também. Mas eu lembro quando eu falei para ele que estava pelos vermelhos, ele ficou uma semana dentro de casa me zoando de pica-pau. Fazendo a risada de pica-pau a cada lugar que eu passava dentro de casa. E eu lembro que eu fiquei muito irritada por isso, mas eu não sou da graça, E eu sei que eu tenho meus lindos cabelos vermelhos e eu sou uma pessoa eu amo usar umas roupas. E eu lembro que uma vez foi um pastor na minha igreja e julgou a minha vestimenta. Falei, virei pra minha mãe e falei: mãe, esse pastor não estava na unção, mãe. Aí minha mãe: não, minha filha, você não pode julgar. Não julga a profecia, não julga o profeta, eu não julgo. Só que aí minha mãe me contou sobre o que um pastor tinha falado com ela sobre esse mesmo pastor. E eu me senti com o coração muito aliviado. Sabe por quê? Porque eu sabia que as roupas que eu usava não era uma roupa que incomodava a Deus. Sabe por quê? Uma vez eu botei na minha cabeça sobre o que um pastor me entregou um dia e falou: ei, você não precisa de vestimenta, quem te justifica é Deus. Nessa noite eu venho para falar para os irmãos: não é necessário você botar um coque, uma saia longa, um tênis, um salto, um sapateio. Não! É necessário você adorar a Deus de todo o coração, porque Ele se agrada. E a sua adoração sobe como cheiro suave às minhas narinas. Isso é muito importante você ter na sua mente. Sabe por quê? Porque eu, quando eu era pequena, muito pequena, tinha 5 ou 6 anos, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade numa igreja. E eu tinha que aprender a falar a palavra hipócritas. Eu nunca mais esqueci como se fala hipócritas. E ali minha mãe me ensinou a falar a palavra hipócritas porque eu não sabia ler. E era a minha primeira oportunidade, eu tinha que decorar aquela palavra de uma forma ou de outra. Eu decorei a palavra inteira, que está escrito em Mateus, se eu não me engano, até hoje eu lembro. Acho que é Mateus 24, se eu não me engano. E até ali eu decorei a palavra hipócritas e sobre hipocrisia, sobre as pessoas que oravam em voz alta para querer agradar o homem, não a Deus. E ali até hoje eu tenho isso na minha mente. Eu preciso agradar a Deus, eu não preciso agradar o homem. Eu preciso agradar
Deus, eu não preciso agradar homem, sabe por quê? Eu posso botar o melhor roupão que eu tenho, eu posso botar o meu coque, eu posso botar a minha saia longa, e quando eu chegar dentro da minha casa, quem me conhece de verdade sabe que eu sou bem pior. Eu não preciso botar uma roupa para justificar a minha santidade. Eu preciso justificar a minha santidade com Deus. Quem te julga nessa noite, não é necessário você mostrar para ela que você está na melhor, você está na pior. Guarde o teu sentimento para você. Ora no teu secreto, porque publicamente ele vai te chamar. Não é necessário você chegar para todo mundo gritando aos 7 ventos que você está mal, que você está triste, que você está com depressão. Não é necessário você gritar que você está feliz, que você, ai meu Deus, eu vou gastar um dinheiro, eu ganhei um dinheiro. Não. É necessário você se calar, sabe? Porque nem sempre quem anda com você quer te ver bem. Nem quem mora em Israel sempre é israelita. Nem quem anda com cordeiro sempre é cordeiro. E se muitas das vezes é lobo em pele de cordeiro. Tem muitas das vezes que anda contigo não é para ver teu bem, é para ver se você está pior, para poder lá na frente falar que você está bem pior do que você estava antes. É necessário você andar com quem você anda do seu lado, sabe por quê? Judas andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, profetizava com Jesus, e na primeira oportunidade ele traiu o Jesus. Entende a diferença entre amigos e colegas? João era um amigo de Jesus e Judas nem era colega, era inimigo, vamos falar a verdade. Era só um cordeiro que andava com pele de lobo. Às vezes é necessário você ter ligação 24 horas com Deus para saber com quem anda do teu lado. Sabe por quê? Tem muita gente que anda do teu lado para ver o teu mal. Tem muita gente que anda do teu lado para ter a presença de assistir a tua ruína de camarote. Meu Deus. Não tem poucos, eu falo, gente, eu tenho poucos amigos, muito poucos amigos. Quem me conhece sabe, uma vez eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu acho, meu pai todo dia ele me fala isso, meu Deus, que Deus apague isso da memória dele um dia. Que uma vez um pastor me entregou num culto de jovens, eu era muito nova. E eu já fazia parte dos jovens porque eu era intrusa. Minha irmã fazia parte dos jovens, eu queria fazer parte dos jovens também. Eu não achava que a minha idade eu tinha que estar no Kids, eu tinha que estar nos jovens. E aí eu fazia parte dos jovens, eu tive uma oportunidade nesse dia, na clandestina, como o meu líder falava na época, eu tenho muito amor por esse líder até hoje. Ele falava, Riane, você não é batizada, você não tem idade para estar nos jovens. Você não fale isso para ninguém, que você tem que ter uma oportunidade. Você é a única que tem capacidade nessa noite para abalar os infernos. Eu falei, eu vou ter uma oportunidade nessa noite. E aí o pastor que foi pregar, eu fui na palavra do pastor certeira, trim, e o pastor não sabia o que pegar, eu fiquei muito constrangida, eu pedi desculpa ao final do culto. E aí ele virou pra mim e falou assim, vem cá, eu quando era jovem, eu saía pra lanchar, os jovens sentavam numa mesa, eu sentava em outra sozinha. Eu saía da casa pra escola, de escola pra igreja, de igreja a casa, escola, igreja. Eu não tinha amigos porque eu não queria, eu não tinha amigos porque eu não podia, porque eu era separado. E você vai ser igualzinha a mim. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, mãe, eu não vou ter amigo, mãe, traumatizada. Eu tinha 11 anos, eu acho, 10, 11 anos. Eu tinha 10, eu tava nos jovens com 10 anos pra você ver o quão intruso eu era. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não vou ter amigos. E aí, como uma vez eu tinha um bonde, não uma bonde, que não me levava a lugar nenhum aquilo. E eu tinha um triozinho de amizade que não me levava realmente, me afastava de Deus. E aí eu lembro que na virada do ano eu orei pra Deus e falei, Senhor, tire todo mundo da minha vida que não for da tua vontade. Ele tirou todo mundo, literalmente, só deixou minha família. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você realmente, Deus tirou todo mundo, sério, foi realmente Deus? E meu pai chegou pra mim e falou, você lembra quando aquele pastor te falou que você ia ser sozinha? Eu falei, pai, eu lembro, você faz questão de me lembrar todo dia. Isso de você ser sozinho não é uma tristeza, é uma honra. Sabe por quê? Quando você anda com pessoas que te levam à ruína. Anda com sábio, você será sábio. Anda com tolos, você será tolo. Um grande ditado popular, me mostra com quem tu andas e eu te mostro quem tu és. Só que aqui quando você anda, você não anda sozinho. Quando você anda, você entra aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa de ninguém. Sabe por quê? Quando você abre aqui, desculpa, que ela tá meio manchada pelo devocional que eu faço, tá, gente? Desculpa, peço perdão. Mas quando você abre aqui e fala tudo que você... E quando Deus havia criado a luz e viu que era bom, quando Deus havia criado o céu e viu que era bom, a separação de água viu que era bom, ei, quando Ele te criou e viu que era bom, Ele não se entristeceu na criação perfeita que é você. E quando Ele te mostrou pra você aqui, ó, até na minha Bíblia tem escrito isso, é um versículo que eu gosto muito. Estou crucificado com Cristo, logo eu já não sou eu que o vive, mas Cristo
vive em mim. Aleluia. Eu não preciso de amigos se eu tenho Cristo. Eu não preciso de familiares se eu tenho Cristo. Eu preciso de Cristo. Esses dias eu tive me encontrado muito triste, muito chorona, muito para baixo. E eu lembro que eu abri uma palavra na Bíblia que chegou ao meu telefone e estava escrito assim: é na tua tristeza que eu te fortaleço. Meu Deus. Uma vez eu duvidei do meu chamado e eu falei: pai, eu não sei se realmente é isso que tu quer pra mim. E eu lembro que Deus me tirou daqui e me botou. Era Saracuru, não, mãe? Eu não lembro, a gente foi pra uma igreja muito longe, muito longe. E aí eu lembro que chegou. Gente, eu tenho um mistério com essas profetas. Eu só pego um profeta que tem voz grossa, né? Eu tenho até medo. E aí chegou uma profeta em mim, muito amigável ela era, e me deu um abraço, mais um abraço. Quem me conhece sabe que pra mim toque físico é só 5 segundos e nunca mais. E aí ela me deu um abraço muito demorado, e aí ela falou pra mim assim: eu sou Deus que te ama, e eu sou Deus que fortalece a tua caminhada. Por que duvida do meu chamado na tua vida, ó jovem? Eu tava maquiada, mas ali a minha maquiagem ela caiu. E era choro, e era choro, e era choro, e era choro. E ali quando eu cheguei na minha casa eu falei: pai, desculpa por ter duvidado do amor que tu enviou teu filho por me amar, desculpa. Eu me sinto muito humilhada por ter sido tão criança ao achar que você não me amava. Não tem criança birrenta, eu fui essa criança birrenta. E depois disso eu nunca mais duvidei. Eu lembro que eu fui num monte com a minha mãe, que a minha mãe me arrasta para esses lugares, ela não tem dó de mim, ela vive me arrastando para tudo que é lugar que ela não quer ir sozinha, ela me arrasta. E aí a gente foi pro monte, e aí eu cheguei lá em cima do monte, eu orei a Deus e falei: Deus, o que você quer pro meu futuro? Eu preciso de uma confirmação de futuro agora. Amém, ele me escutou rápido até, eu fico muito feliz por isso. E ali quando eu desci daquele monte, ali veio uma profeta muito amigável também. Ela chegou até mim, botou o dedo na minha cara, pra saber que era Deus mesmo. Ô jovem, sou eu que te capacito e te boto lá naquele navio. Falei: pronto, é Deus. Olha. Chorei muito. Quem me conhece sabe que eu sou sensível a tudo. Comercial de manteiga, eu tô chorando, porque minha pai chora, eu sou sensível a tudo. E eu chorei. Mas como eu chorei? E mais uma vez Deus testificou o que Ele queria para minha vida. Nessa noite, Deus só está testificando o que Ele quer para a tua vida. Se coloque de pé nessa noite, hoje eu estou encerrando. Eu fico muito feliz por esse convite. Eu confesso que eu não conhecia o pastor e nem a sua igreja. Eu nunca tinha vindo aqui antes. Eu vim aqui uma vez quando tinha um bazar aqui e eu entrei e falei com uma das irmãs, que foi até que falou aqui no começo, mas nunca tinha vindo aqui nessa igreja. Fico muito feliz em ser muito bem recebida, de ter uma igreja tão calorosa como a sua, uma igreja que vai morar nos céus. Quando eu chegar lá naquele grande dia, se eu não lembrar de vocês, por favor, lembre de mim. A menina dos cabelos vermelhos. E ali quando eu chegar lá em cima, eu vou estar muito feliz em recontar essa igreja. Sabe por quê? A salvação ela é individual, mas nós podemos orar para ajudar a você construir a sua salvação. Porque é muito difícil no mundo que nós vivemos de hoje, a gente ter jovens, a gente ter pessoas essa hora dentro da casa do Senhor. Sabe por que eu falo, eu nasci para ser crente, eu não nasci para ser do mundo? Porque no ano novo, era 1h da manhã, meu pai foi deixar minha avó em casa e tinha gente subindo com um salto na mão, cheiro de bebida, maquiagem borrada, subindo no trabalho. E eu falei: pai, eu não nasci pra ser do mundo, sabe por quê? Essa hora eu já era pra mim estar na cama há muito tempo, eu só fico acordada em vigília, tirando isso eu durmo cedo, acordo cedo pra fazer devocional. Eu não tenho capacidade de não ser crente. Isso é uma grande diferença entre você. Quem conhece Jesus depois de uma certa idade fala: como eu queria ter conhecido Jesus antes. Então, se você tem a oportunidade de espalhar o amor de Cristo para jovens, você que é jovem aqui nessa noite, entrando numa madrugada, vamos voltar. Você que é uma pessoa que tem amor a Deus, espalhe esse amor, sabe por quê? Estamos vivendo num mundo que está tão cruel, mas tão cruel, que todo eu te amo a qualquer jovem, a qualquer pessoa, está fazendo pessoas se desvanecendo. Levando a chorar, como eu falei, levando a chorar. Porque eu falo, eu sou uma pessoa que eu amo demonstrar carinho. E eu tenho uma amiga que eu demonstrei um carinho a ela e ela chorou. Porque na família dela ela não tem carinho. E eu lembro uma vez que eu era muito pequena e uma amiga minha, ela sofreu, o pai dela batia muito nela. E eu e minha mãe, a gente fez um propósito de oração pela vida dela. Eu era essa criança da escola. E eu e minha mãe fez um propósito de oração na vida dela. E aí depois de um certo tempo ela chegou pra mim e falou assim: meu pai melhorou muito. Até hoje eu tenho esse negócio de propósito de oração. Então toda vez que eu faço devocional, eu incluo todas as pessoas que eu conheço. Pode ter certeza que vocês estão na minha oração, ou eu quero estar na oração de vocês. Então nessa noite que a gente esteja firmes e satisfeitos
satisfeito com a escolha do Senhor. Se você não está satisfeito, chega para Deus e fala. Sabe por quê? É muito melhor você esclarecer os seus planos com Deus e saber os planos dele para a sua vida, do que você se entristecer com Deus e sair e nunca mais voltar. Uma vez na minha igreja, eu convidei um pastor a ter uma oportunidade e ele falou não, ele negou. Eu fico muito triste com o meu coração de verdade quando alguém nega uma oportunidade. Eu nunca nego uma oportunidade. Uma vez eu estava passando mal e eu saí daqui para ir na Mangueira para levar uma palavra. E ali, eu já faz uns 2 anos isso, tem tempo, mas eu estava passando muito mal esse dia. E minha mãe falou, se você vai, eu falei, vou. E ali quando eu peguei e cheguei lá, Deus bradou grandemente. Uma coisa que eu sempre agradeço a Deus é pela forma que Ele me usa. É simples, mas é gostoso eu me sentir usada pelas mãos do Senhor. E aqui nessa noite, quando você não se entristeça, sabe por quê? Voltando ao pastor, realmente, ele negou a oportunidade. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tem. Ele falou, e eu falei para ele, e se Jesus voltasse agora? E ali é simples, se Jesus voltasse agora, você está satisfeito com o teu ministério, você está satisfeito com a tua igreja, você está satisfeito com você mesmo. Esclareça isso nessa noite com você enquanto eu vou orar. Esse fundo está muito bom. Pode aumentar mais um pouco quem está com o fundo? Obrigada. Beijos. Então, que nessa noite você se esclareça com Deus e fala, Pai, talvez eu só estou precisando de um abraço, porque eu lembro que na pior hora da minha vida, quando eu perdi alguém muito querido para mim, eu chorei muito, eu me vi sozinha. Mas você tinha os seus pais, eu tinha meus pais, eu tinha minha igreja, eu tinha meu ministério, mas eu me senti sozinha, eu me senti despedaçada. E eu falo para os irmãos, eu me senti abraçada por Deus. Eu não me senti abraçada por um homem, eu me senti abraçada por Deus. Só estava eu chorando. E ali eu senti um alívio, um conforto tão grande que era Deus. Então nessa noite, se você não está precisando de um abraço, se você quer chegar até alguém que precisa de um abraço até nessa noite, nesse início de madrugada, abraça alguém nessa noite. Chega para alguém nessa noite e fala, irmão, você está tão bonito, Deus te ama. Pode ir, fica à vontade, não tenha vergonha. Enquanto eu oro, deixa Deus agir na vida de vocês no íntimo e no secreto, amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai, Senhor, primeiramente eu venho agradecer por essa oportunidade. Eu venho agradecer por me usar dessa forma, da forma que o Senhor quiser. Pai, vai de encontro na vida de cada um que já esteja aqui. Pai, eu sei que o Senhor não olha roupa, não olha jeito, mas olha assim o coração. Pai, e se essa terra está precisando ser sarada, sare essa terra, Pai. Pai, vai de encontro dentro desses corações, que é o templo do Teu Espírito Santo, vai limpando, vai tirando tudo que não louvam. Pai, que eles possam ter compromisso, fidelidade à Tua palavra. Que toda vez que eles chegarem aqui dentro da igreja, venham lembranças, Senhor, que nessa noite eles conseguiram um renovo, algo novo do Senhor. Que eles possam vir todas as vezes se apegando mais a Ti. Que vocês não possam ter uma relação só entre Deus e pessoas do mundo, mas sim sobre Pai e Filho. Aquela pessoa que você se sente confortável, você se sente amado, se chegando a todo momento, como Deus sente a nossa falta, que nós viemos sentir falta de Deus. E toda vez que nós formos lembrar de sair, botamos Deus em nossos planos e sempre nos estruturamos a nossa vida com relação de Cristo. Pai, que nós não viemos pecar, mas se pecarmos, nós sempre lembramos para nos pedir pecado. Que o Senhor possa vir, Senhor, renovando o Seu amor pela gente todos os dias, as Suas misericórdias pelas todas as manhãs. Que a gente possa vir ter coragem de falar, assim, a toda atividade para levar a Tua palavra, Pai. E assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez agradeço ao pastor pelo não saber da minha cadeira de pregar e essa oportunidade muito boa. Agradeço à igreja pela recepção. Muito obrigada. Vocês são uma igreja que mora no meu coração. E eu fico muito lisonjeada. Que Deus abençoe vocês e cresça essa igreja muito mais. Que vocês nunca se esqueçam da origem e nunca se esqueçam da unção de Deus. Essa é a agradecimento. Aleluia a Deus. Foi abençoado. Glória. Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, menina. Viu? Uma coisa que eu acho lindo. Linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Muitas vezes a gente está esperando uma mensagem rebuscada de um pastor, de eteté, de nome, de vigília, e vem uma palavra assim tão doce, mas tão profunda. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Se você quer o novo de Deus, tá aí a mensagem de hoje. É o novo de Deus. Glória a Deus. Vindo dos lábios de uma menina. Eu gostaria que você
que nessa noite ouviu tudo que, desde o começo da minha vigília até agora. Se você fala assim, ó, Deus falou comigo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Quero fazer uma oração rápida, mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar nessa área da minha vida, ou nessa outra área. Isso não está legal na minha vida. Isso aqui Deus pode melhorar. É você e Deus. Pastor nenhum pode mudar. Pregador nenhum pode mudar. Só quem pode mudar é você. Primeiro, tirando as coisas velhas. Segundo, ir ao encontro de Deus. Nicodemos foi ao encontro de Deus. O clima, a paisagem está propícia para essa mudança. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para você vir aqui na frente, mas como um gesto de falar, Senhor, de tocar em Deus. Coloque no mão do teu coração que precisa de mudança mesmo. Eu sei qual é a área que você precisa. Mas Deus está falando essa noite, olha, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar o teu caminho. Eu quero mudar até o ponto da manifestação do Senhor ser na sua vida. Deus, eu me uno aos meus irmãos. É tempo de mudança. É tempo de renovação. A tua palavra mesmo diz: renovai-vos pela transformação da nossa mente, da vossa mente. A minha mente tem que ser transformada, renovada, Senhor. As nossas mentes têm que ser renovadas todos os dias, para que possamos experimentar coisas novas que vêm do altar, que vêm de Ti. Senhor, toma o coração de cada um que se encontra. Abençoa o Teu povo. Tira as coisas velhas, as tristezas velhas, as dores velhas, as lembranças velhas, as mágoas, as palavras velhas. Tudo que for velho, meu Deus, joga para trás. Começa uma nova história. Começa um novo, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que vieram de longe e que vieram de perto. Obrigado pela Tua igreja estar aberta até esse momento, te adorando. Obrigado por esse final de semana, pelo sábado, já pelo domingo, pela Santa Ceia, em todas as igrejas da face da terra. Obrigado pela vida de cada um que se chama pelo Teu nome, Senhor. Nos conduz aos nossos lares. Dai-nos a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida de cada um. Amém? Pastor Dorival faz as considerações finais. E Pastor André da bênção apostólica. Glória a Deus. Amados, teremos o nosso culto no domingo, nosso culto dominical, a partir das 19h15. Também teremos a escola dominical na parte da manhã, começa às 9h e termina às 10h. Pelo menos a gente tenta terminar às 10h, a gente nunca consegue, mas a gente tenta. Não é verdade, ô Mara? Estamos estudando o livro de Gênesis, já passamos do capítulo de número 30. Já estamos na parte final do livro de Gênesis. Aqueles que quiserem acompanhar, estão convidados. Na terça-feira, nós temos o nosso culto à noite, o culto abençoado na parte do Senhor, começa às 19h30. Na quarta-feira, nós temos aqui o nosso estudo. Nós estamos fazendo um seminário aqui na igreja. Aqueles que quiserem participar estão convidados. E na quinta-feira nós temos o nosso culto da vitória, o culto abençoado, o culto de libertação, o culto de oração. Na sexta-feira nós temos o nosso trabalho de oração à tarde, a nossa tarde da bênção, onde a gente aqui intercede uns pelos outros e por todas as igrejas. Estamos aqui clamando ao Senhor na sexta-feira à tarde. Então estão todos convidados. Amém? Esqueceu alguma coisa, Amado?
Não, né? Assim, amanhã nós teremos uma ordenação aqui. Tá? Os irmãos que desejarem participar estão convidados a participar da ordenação. Vai ser uma ordenação de um pastor. Amém? Eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E desejo vitória de Deus sobre a vida de cada um aqui presente. Aleluia. Faça assim com a sua mão. Antes de eu enfrentar a noite apostólica, quero te abençoar, que Deus continue te usando rico e abundantemente, com poder, graça e ousadia. Eu sei, uma vez na igreja que eu estava, que eu era da DIG, o meu líder tocou no meu ombro e falou assim: André, é tua vez. E quando eu olhei aquela nave todinha lá, lotada no domingo de manhã, a minha perna tremia. Eu sei como é difícil quando a gente é mais novo ficar aqui na frente.